Bom, então, dando continuidade ao nosso estudo dos termos da oração, nós vamos ver os tipos de sujeito, que faz parte, né, dos termos essenciais. Como é que eu faço para reconhecer um sujeito? Tu precisa observar algumas coisas, certo? Um sujeito, ele sempre vai ser ou um substantivo, ou um pronome, ou uma palavra que vai ter o mesmo valor. Então, vocês têm aqui o exemplo. Os moços chegaram cedo. Quem chegou cedo? Os moços. Fazendo a pergunta quem para o verbo, eu vou ter como resposta o sujeito. Nós fomos ao parque. Quem foi ao parque? Nós. Então, eu fiz a pergunta para o verbo. Quem foi? Quem chegou? Aí, a resposta que nós temos é o quê? O sujeito da oração. Aqui, então, eu tenho nós é pronome, moços, substantivo. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Aí a gente tem o exemplo. Os filhos dormem calmamente. Os filhos está na terceira pessoa do plural, equivale a eles. E o verbo dormem, então, eles dormem. Também está na terceira pessoa do plural. Nós temos aqui, então, a concordância do sujeito com o verbo. O sujeito, então, vai concordar com o verbo em número e pessoa. Terceira pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Uma coisa muito importante, o sujeito não começa com a preposição. Aqui, então, tem uma explicação muito bacana, dizendo que o sujeito, ele normalmente, ele vem na frente, no início da oração, antes do verbo. Isso chama-se ordem direta. Mas o sujeito ele também pode vir no meio ou no final da oração. E isso chama-se ordem inversa. Então, aqui nós temos uma mesma oração colocando o sujeito nas três posições. Antes do verbo, no início da oração, depois do verbo, no meio da oração, e depois do verbo, no final da oração. Os cães latiam furiosamente. Então, quem é que latia? Os cães. Os cães é o sujeito, certo? Latiam é o verbo. Mas quais são os tipos de sujeito, então? Eu tenho o sujeito determinado. O que significa dizer que o sujeito é determinado? Que ele existe e é possível saber quem é, dentro da oração ou da frase, né? Ele vai se classificar, esse sujeito determinado, em simples. O que define se o sujeito é simples é o núcleo. Então, eu tenho um exemplo aqui. 1000 homens atravessaram o rio. Qual é o núcleo aqui? Qual é a palavra principal?
porque núcleo significa a palavra principal do sujeito. Então, eu tenho duas palavras no meu sujeito: mil e homens. Como é que eu vou saber qual delas é a palavra principal? É aquela palavra que, se eu retirar, o meu sujeito perde o sentido, certo? Então, se eu tirar a palavra mil, vai ficar: homens atravessaram o rio. O meu sujeito não perde o sentido. Agora, se eu disser mil atravessaram o rio, tu vai perguntar mil o quê? Certo? Cavalos, bois, algum tipo de animal, caminhões, certo? Pessoas. Então, eu preciso definir aqui, ó, a palavra homens, o substantivo homens. Então, esse homens é que é o meu núcleo. Aí eu tenho um núcleo, uma palavra principal, sujeito simples. Aí nós temos, então, a segunda classificação dos sujeitos determinado, que é o composto. O que é o sujeito composto? Ele tem mais de um núcleo, então ele tem mais de uma palavra, certo? Como sendo principal no meu sujeito. Aí eu tenho aqui: 1000 homens e um animal atravessaram o rio. Quem é que atravessou o rio? 1000 homens e um animal. Eu tenho, então, o meu sujeito aqui é composto por duas palavras importantes, que é homens e animal. E o sujeito oculto? Ele também é chamado de desinencial. É o sujeito que ele fica escondido. Até coloquei entre aspas. Na verdade, ele aparece, ele é identificado na terminação do verbo. Chegamos cedo. Quem chegou cedo? Nós. Nós, então, é o sujeito oculto. A terminação mos de chegamos é que me indica, então, que esse meu sujeito é oculto. Este nós, ele está escondido. Nós chegamos cedo, na terminação do verbo, certo? Por isso, oculto. O que é alguma coisa oculta, escondida, certo? Nós temos também o sujeito indeterminado, que ele existe, mas não é possível saber quem é. Então, como é que nós conseguimos identificar, saber que aquele sujeito é indeterminado? O verbo, ele vai estar na terceira pessoa do plural. E o sujeito, ele não vai estar expresso na oração, certo? E ele nem se fez referência anterior. Porque eu posso ter um texto e no texto aparecer antes deste verbo, numa frase anterior desse verbo, na terceira pessoa do plural, o sujeito, certo? Mas quando eu tenho uma frase isolada, para classificar,
aí eu não preciso me preocupar, porque se eu observar que o verbo está na terceira pessoa do plural, ele vai ser indeterminado. Exemplo: atiraram, terceira pessoa do plural. Esse PP aqui é pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Pedras na vidraça. Quem atirou pedras? O que tu observa quando tu faz a pergunta? Alguém atirou essas pedras, mas não se sabe quem foi, certo? Então, esse é uma das formas de eu ter, então, o sujeito indeterminado. A primeira delas é com o verbo na terceira pessoa do plural. Atiraram, eles, ou alguém, né? Eles atiraram, certo? Então, atiraram está na terceira pessoa do plural. Pedras na vidraça. Quem é que atirou pedras? Alguém. Mas esse alguém eu não consigo identificar quem foi, certo? E com o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Exemplo: dorme-se bem no inverno. Quem é que dorme bem? Alguém dorme bem no inverno, mas a gente não consegue identificar quem é essa pessoa. De quem que nós estamos falando? Como quem que atirou? Não se consegue definir. Então, essas são as duas formas de indeterminar o sujeito. Com o verbo na terceira pessoa do plural, atirar. E com o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Dorme-se. Então, dorme, terceira pessoa. Qual que é a terceira pessoa? Ele. Então, o verbo está na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Dorme-se. Bem no inverno. Ninguém dorme bem no inverno. Inverno é frio, é ruim de dormir. Eu tenho pavor de inverno. O nome, né? Se, a palavra se, é chamado de índice de indeterminação do sujeito, justamente porque é responsável pelo sujeito indeterminado. Então, o que nós vimos aqui? A gente viu que tem o sujeito determinado, que ele é dividido em três. O simples, que eu tenho um único núcleo. O composto, que eu tenho dois núcleos no sujeito. O oculto, que fica escondido na terminação do verbo. E o indeterminado, que eu tenho duas formas de indeterminação do sujeito, com o verbo na terceira pessoa do plural e terceira pessoa do singular mais o pronome se.